Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Evangelho de João, capítulo 20, né? A gente vai falar agora sobre a ressurreição de Jesus. E antes de entrar no que é dito sobre a ressurreição de Jesus no Evangelho de João, eu gostaria de passar um pouco sobre o que os outros evangelhos dizem, por questão de complemento, né? Porque no Evangelho de João ele relata de uma forma um pouco mais rápida o que acontece. E então eu acredito que, completando com os outros evangelhos, vai ficar muito mais claro o que ocorreu. Bom, agora vamos utilizar primeiramente como base, né, o Evangelho de Mateus, que fala sobre isso que aconteceu, né, no domingo de manhã, ao terceiro dia, né, porque na contagem judaica é um evento que tem acontecido, mesmo que seja numa parte mínima de um dia, mesmo que seja sido no início de um dia ou no final do dia, isso já conta como um dia. Por exemplo, se um evento ocorreu no final do dia, ele já conta, esse foi um dia. No, como por exemplo, na ressurreição de Jesus, Jesus morreu na sexta-feira, né, na crucificação, depois da hora nona, que seria depois das 3 da tarde, né? Então, depois que ele morreu, já é contado o primeiro dia de morte, sexta-feira. No sábado, um dia, né? Mais um dia que foi o dia inteiro. E no domingo, mesmo que ele tenha ressuscitado na madrugada do domingo, já é contado como terceiro dia na contagem judaica. Bom, então era domingo de manhã, né? Madrugada. É dito que em Mateus, né? No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, em Lucas diz, né, a outra madrugada, né, em Mateus diz que Maria Madalena e a outra Maria, né, lembrando que essas foram as mesmas que são relatadas que antes foram ver o sepultamento de Jesus, né, quando José de Arimateia e Nicodemos sepultaram o corpo de Jesus, no caso essa outra Maria, né, em Marcos é chamada de Maria, mãe de Tiago, né, que seria mãe de Tiago e José, né. Então Maria, mãe de Tiago, Maria Madalena e Salomé. Então, aqui em Marcos, ele apenas chama outra Maria. Fala que o nome era Maria, mãe de Tiago. Maria Madalena, mesmo que em Mateus, né? E Salomé. Então, praticamente só é acrescentado Salomé. Aparecendo mais uma vez, além de estar lá na crucificação, ela é relatada aqui também, quando elas foram embalsamar o corpo de Jesus também. No domingo, né? No dia da ressurreição. Em Lucas diz Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, e a terceira aqui, em vez de relatar Salomé como em Marcos, é de Joana, né? Que é relatada também no início do Evangelho, né? Essa Joana, se eu não me engano, em Lucas 7, como uma das seguidoras de Jesus. Isso mostra que mais uma mulher estava presente, né? Em Lucas cita essas três, mas ainda diz, né? E as demais que estavam com elas. Ou seja, não apenas essas três, mas cada evangelho citou aquelas que eram mais adequadas, que eles acharam mais relevante colocar. Bom, e então havia algumas mulheres, né? Além dessas três, ainda era escuro, né? Porque era madrugada, ainda tinha a presença da guarda, né? Tomando conta. E elas foram ao sepulcro. Elas foram com outras mulheres, né, com especiarias e ungüentos, né, em Marcos fala que são aromas, né. Algumas tinham visto o sepultamento apressado de Jesus na sexta-feira, né, então por ter sido um sepultamento apressado, não deu para embalsamar totalmente, elas iam completar esse trabalho no domingo, né, para embalsamar o corpo de Jesus direitinho. Elas queriam dar um bom embalsamento, né, ao corpo de Jesus. Em Marcos, diz que elas compraram esses aromas para embalsamá-los e foram cedo ao despontar do sol, né? Que é como Lucas diz, né? Na alta madrugada. E em Mateus diz assim, que elas estavam indo, né? E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou sobre ela. Então, esse anjo fez com que houvesse um terremoto, e ele desceu do céu, removeu a pedra e se assentou sobre ela, né? Ficou sentado sobre a pedra, que é ficar tampando a porta do túmulo.
Bom, é dito que o seu aspecto era como um relâmpago. Então a gente pode pensar em algo resplandecente, né? Quando a gente vai ver nos outros evangelhos, né? Então o seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. Então era branca, veste branca, era alva como a neve. E os guardas, né, que estavam lá tomando conta, tremeram espavorecidos, ficaram cheios de medo, né, e ficaram como se estivessem mortos. E, ou seja, eles meio que caíram, né? Ficaram cheios de medo e tal, como se tivesse desmaiado, né? Ficaram lá como se tivesse morte. Ao se recuperarem, né? Ficaram mais. Conseguirem levantar, ficaram recuperados parcialmente e fugiram aterrorizados, fugiram de medo. É, e nem a pena romana, né? Que declarava morte ao soldado que desertasse, né? Do seu posto os segurou, né? Se bem que o selo real já tinha sido rompido, né? O selo que colocava quando algo estava selado, porque lembra, estava preso, né? Com a pedra, era colocado cordas e o selo real para dizer que aquilo estava selado não podia ser aberto. Então, o selo real já tinha sido rompido, o sepulcro já estava aberto e vazio, não tinha mais o que eles tomarem conta também, né? Em Marcos, né, é dito que as mulheres, né, enquanto isso conversavam, né, tristemente, né, indo para o caminho, quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? É porque, segundo os escritos antigos, né, dos pais da igreja, né, é dito que elas até tentaram chamar os discípulos, tal, mas eles estavam com medo, né, eles estavam trancados ainda cheio de medo. E aqui a gente vê que foram só as mulheres, né? Nem João, né, que estava presente lá no dia da crucificação e da morte de Jesus. Dessa vez nem João foi com elas para embalsamar o corpo de Jesus no domingo. Então, só as mulheres, a gente vê aqui que as mulheres no ministério de Jesus não abandonaram ele em nenhum momento. Estavam presentes lá no julgamento, estariam presentes no julgamento, no ministério inteiro na Galileia, né? No caminho para a crucificação, para Gólgota, né? Na crucificação, é no e agora no sepultamento, né? Quando Nicodemos e José de Arimateia sepultaram o corpo de Jesus e agora para terminar o embalsamento. Então elas não arredaram o pé de Jesus em nenhum momento. Então elas faziam esse questionamento, né? Porque, tipo, elas não teriam força, por isso que elas necessitavam da ajuda dos discípulos, mas não teria ninguém para remover a pedra, né? Então elas, ao chegarem lá, né, verem o túmulo aberto, em Marcos diz que elas entraram nele, né, e viram um jovem assentado ao lado direito. Então Marcos diz que, no caso daquele possível é, é, anjo que abriu o sepulcro e sentou sobre a pedra, ele estava lá dentro quando elas chegaram, sentado ao lado direito e vestido de branco, como a gente viu, né, que era alva como a neve, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Mas em Mateus, né, o anjo diz a elas, né, dirigindo-se a elas, não temais, porque sei que buscais Jesus. Em Marcos diz que é buscar Jesus o Nazareno. Então não temais, porque sei que buscais Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Então ele falou para elas não temerem, porque tipo, ele estava acalmando elas, né? Falando que sabia que elas estavam buscando Jesus, que tinha sido crucificado. Aí ele diz: Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Então é apenas reforçou que ele ressuscitou como eu tinha falado, né? Vim de ver onde ele jazia. Então pediu para elas verificarem, né? Que ele não estava lá, que ele tinha ressuscitado mesmo para ver onde que ele estava, o corpo estava. Aí ele disse, né? E depois depressa é, e diga, né, aos seus discípulos, aos discípulos de Jesus. Em Marcos ainda ele especifica, né, fala, diga aos seus discípulos e a Pedro, né, porque Pedro tinha negado a Jesus, então estava querendo dar essa, não motivação, essa acalmada em Pedro, né, porque Pedro poderia estar sentindo que, tipo, mesmo que Jesus tivesse ressuscitado e tal, poderia não querer falar com ele, mas eles tiveram esse cuidado de falar a seus discípulos e a Pedro, né? Diga aos seus discípulos e a Pedro que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. É como vos digo. Então,
teve essa orientação para que eles fossem para a Galiléia, porque Jesus tinha anunciado anteriormente que era para encontrá-lo na Galiléia, né? E aqui, antes da gente continuar, vamos ver como que é o relato de Lucas sobre esse caso. A gente viu, né, que em Mateus e Marcos eles falam de forma parecida. Em Lucas, né, depois que elas viram a pedra removida, entraram e não viram o corpo de Jesus. Elas ficaram perplexas, né? E apareceram dois varões, né, com vestes resplandecentes. Tá vendo? Aqui já cita a presença de dois varões, ou seja, os dois anjos, né, com vestes resplandecentes. Ó, elas não, peraí, elas ficaram atemorizadas, baixando os olhos para o chão, e eles lhes falaram. Então, elas ficaram tão atemorizadas que elas não estavam conseguindo nem olhar para os anjos, estavam cheios de medo, né, aqui em Lucas. E eles disseram, né, por que buscais entre os mortos ao que vive? Então, falaram que ele estava vivo, né, porque eles estavam buscando ali o corpo de Jesus, sendo que ele estava vivo, né. Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Então, fala a mesma coisa, que ele estava ali, mas tinha ressuscitado. E disse: lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então aqui já fala um pouco mais de forma completa de que Jesus já tinha prevenido, já tinha avisado que isso iria acontecer, e eles estavam lembrando aquelas mulheres. Então elas se lembraram, né, das suas palavras, e voltando do túmulo anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Aqui só não relata, que em Lucas só não fala aquela parte que em Mateus e Marcos pede para eles encontrar na Galiléia, né, que Jesus tinha combinado isso com eles anteriormente. Mas é, mas é só completar, né? É questão de complemento dos outros evangelhos. Então, aqui em Lucas ele diz que Pedro foi ao túmulo, né? Diz que ele foi ao túmulo e, e ele correu ao sepulcro, né? Baixando e nada viu, senão os lençóis de linho. É dito que Pedro só viu os lençóis de linho lá do corpo de Jesus, retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Então, Lucas relata dessa forma. Continuando na parte de Mateus, depois que elas se retiram, né? É dito que elas se retiram e apressadamente do sepulcro, tomadas de grande medo, né? E alegria ao mesmo tempo por saber aquelas mensagens, né? De que o Cristo estaria vivo, tinha ressuscitado, né? Marcos diz que elas estavam com temor, assombro, medo. Elas correram a anunciá-lo aos discípulos. Em Marcos diz que elas nada disseram, né? Elas foram contar aos discípulos. Em Lucas diz que tais palavras pareciam como delírio e não acreditaram nela. Então, os discípulos, quando elas falaram e tal, que Jesus tinha ressuscitado e que tinham recebido aquela mensagem dos anjos, né? Eles não deram crédito a elas, acharam que elas estavam delirando. Então a gente vê aqui uma diferença em Mateus e Marcos, que cita apenas um anjo, e em Lucas e João, João a gente vai ver, né, que aparece dois anjos também. Então em Lucas e João são dois anjos que são citados, né, dois anjos, varões com vestes resplandecentes. Em Mateus relata, né, que enquanto depois que as mulheres saíram para anunciar aos discípulos essas coisas, né, Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então elas se jogaram aos pés de Jesus, abraçaram, então em forma de adoração. Então Jesus lhes disse, né, não temais, e de avisar a meus irmãos que se dirigem a Galiléia e lá me verão. Então pediu para dar o mesmo recado que os anjos tinham dado, né, antes, fala para não temer. E a primeira vez Jesus chama aqui os discípulos de meus irmãos, porque aqui Jesus já tinha vencido a morte, já tinha justificado, né, nos justificado. Então nós poderíamos novamente ser chamados filhos de Deus, né? Então ele chama os seus discípulos de meus irmãos aqui nesse momento exatamente por isso. Então ele fala: não temais, e de avisar a meus irmãos que se dirigem a Galiléia e lá me verão.
Então, algumas coisas que a gente pode tirar aqui: enquanto os apóstolos duvidavam, as mulheres criam, né? Porque o haviam visto, ouvido a sua voz e algumas delas tocado os seus pés, como a gente viu aqui. E os discípulos acharam que era delírio, né? Acharam que aquilo tudo era coisa da cabeça delas. Talvez a falta de conhecimento teológico, né, não os permitiu entender a crucificação e a ressurreição. Já os líderes religiosos não entenderam a mensagem de Jesus, né? Os, os principais sacerdotes, os fariseus pediram a guarda exatamente por isso, porque eles tinham entendido que Jesus estava falando que ressuscitaria, né? Porém, os próprios discípulos não haviam entendido isso. As mulheres, elas sempre foram muito corajosas, como a gente viu, né? E nunca abandonaram a Jesus, né? Como eu tinha falado antes, até João no domingo não foi ao sepulcro para ajudá-la a remover a pedra. E agora a gente vai ver o que é relatado sobre a ressurreição de Jesus no Evangelho de João. É dito assim no Evangelho de João sobre a ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, né, no domingo, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Então, aqui apenas João quer mostrar, dar essa ênfase a Maria Madalena, né, daquelas mulheres que foram. Aí falou que foi ainda sendo escuro e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava. E disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde puseram. Então a gente viu que ela correu, né? Ela chegou na frente das outras mulheres, né? Se a gente for comparar com os outros evangelhos, então ela foi a primeira a dar essa notícia aos discípulos, contou a Simão Pedro e ao discípulo a quem Jesus amava, que seria João, né? E ela disse, né, que tinham tirado o Senhor do sepulcro e não sabiam onde puseram. Então, praticamente parece que não tinha entendido direito, né, a questão de Cristo ter ressurreto, de Cristo ter, da ressurreição de Cristo, né? Parecia que eu não tinha entendido. O ressuscitou, mas ela focava no ele não está aqui. Ela pensou, né, que tinham roubado o corpo de Jesus, né? Assim como as outras mulheres também poderiam estar pensando até Jesus aparecer a elas, né, dizendo salve, elas se prostrarem aos seus pés. Mas Jesus saiu, não, Pedro, né, saiu junto com outro discípulo, né? A gente tem uma noção de que João seria mais novo do que Pedro, né? Eles foram ao sepulcro, né? E ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro, né? João foi lá, correu mais, chegou primeiro. E ele abaixou, né, e viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então ele só viu os lençóis lá, sendo que ele não entrou, ele ficou olhando de fora. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. No caso, pela impulsividade dele, ele queria ver logo, ele entrou no sepulcro, né? Ele também viu os lençóis, sendo que além dos lençóis, ele viu também o quê? E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Na versão grega, né, a palavra que é utilizada era como se o lenço que cobria a cabeça de Jesus ainda tivesse no formato da cabeça, né? Como se o corpo de Jesus tivesse transpassado, as células de Jesus tivessem passado através do, do, do lenço, né? Sem tirar o formato dele, né? E os lençóis estavam dobrados. E isso, né, é o que é relatado, que eles estavam, e que esse lenço que tivesse a coisa de Jesus estava no lugar à parte, estava separado. Então, né, entrou também outro discípulo, né, João, depois que Pedro tinha observado essas coisas, ele que tinha chegado primeiro ao sepulcro, né, ele viu e creu. Relatado que João viu e creu nesse momento, não relata que Pedro creu, só fala que João viu e creu. Porém, a gente aqui não menciona em que nível ele creu. Ele pode ter crido, mas questão de entender que Cristo poderia ter ido para o Pai, que ele talvez não acreditava em que ele reapareceria a eles, né? Estavam meio céticos com relação a isso. João ainda explica, né? Porque não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos e voltar os discípulos outra vez para casa. Então, aqui é o relato, né?
Maria Madalena foi essa primeira que correu a contar os discípulos. Pedro e João foram, viram e voltaram. Então aqui a gente termina esse vídeo. Então valeu, pessoal, vamos para o próximo vídeo do capítulo 20.